Bom, o estímulo de hábitos saudáveis dentro das empresas gera reflexos em toda a vida dos colaboradores. Alto rendimento, engajamento em todos os processos, bom relacionamento e melhores resultados coletivos e individuais. Quais iniciativas são exemplos da promoção do bem-estar no ambiente de trabalho? Sobre este assunto, neste painel realizado pelo Estadão Blue Studio para a Mil, nós vamos ouvir Luiz Sérgio Vieira, CEO da UI Brasil. Marcos Antônio Zavanella, presidente e CEO da Schaeffler América do Sul. Por favor. Tudo bem? Olá. Tudo bem? Ricardo Botas, CEO da United Health Group no Brasil. E para mediar esse painel, a gente recebe agora a jornalista Roberta Russo. Desde já agradeço a presença dos nossos convidados e, Roberta, com você. Oi, gente. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Luiz, Ricardo, Marcos. Na cobertura que a gente faz, eu acho que, assim, principalmente de rádio e televisão, que é onde eu trabalho mais perto, de saúde mental, de iniciativas das empresas, a gente percebe que é tudo uma grande construção, bem complexa. E começa a primeira pergunta nesse sentido, vocês podem responder todos, por gentileza, que passa por pilares como assistência adequada, que nem sempre chega a todo mundo, incentivo ao autocuidado, que também entra numa conversa de comunicação com os funcionários, de tudo que é passado ali na empresa, mas também a promoção de um ambiente de trabalho sadio, que acho que é o grande desafio que a gente vive hoje, pelo menos na minha visão. Queria saber o que é prioridade para vocês dentro das empresas nessa grande construção que está sendo cada vez mais valorizada a partir de agora. Quer começar, Luiz? Vou começar. Bom, boa tarde a todas e a todos. Bom, primeiro, eu vou falar também um pouquinho, além de conceitualmente, da experiência na UI. Na UI, a gente olha muito a questão do bem-estar sobre 4 pilares, né? Então, a gente olha a questão da saúde física, mental, o equilíbrio financeiro e a questão da socialização social, relações humanas, né? Então, e para a gente é muito importante, quando eu penso como empresa, a gente começar pelo propósito, o porquê da empresa e os valores, porque quando a gente pensa em bem-estar, ele está muito relacionado ao alinhamento do seu propósito individual e dos seus valores com a da sua empresa. Então, trabalhar esse alinhamento, para a gente, primeiro, ele é muito importante, porque isso gera um engajamento, um senso de pertencimento. Outra coisa importante, é claro, que a empresa ela tem que prover um local de segurança, né? Segurança mental, segurança física e também de possibilidade de progressão, de crescimento, de carreira. Então, é super importante como a empresa trabalha também, né? E aí entra a questão da inclusão, da diversidade, ações que são bem interessantes, que às vezes a gente não vincula com saúde, que é a questão de voluntariado, mas que tem um impacto muito grande na saúde mental das pessoas, e passar também por uma escuta que tem que ser uma escuta ativa, e essa escuta direto das pessoas, e através de pesquisas, através das conversas, nos nossos casos, comissões e network a gente cria, mas de dados também. Então, a gente colhe muito dados, aqui é importante também a parceria com
o nosso provedor, né, de saúde. É claro que sempre com cuidado e respeitando o sigilo e a privacidade de dados individuais, mas buscando tendências para que você possa antecipar medidas de forma de cuidar esse trabalhar o autocuidado e o preventivo. Até porque mensurar esses resultados de saúde é uma dificuldade também. Queria passar a bola para o Marcos agora, se quiser complementar sobre o que é mais importante nessa construção de saúde dos funcionários. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando com vocês a nossa visão, a nossa experiência de promover a cultura de saúde na Schaeffler. Diferente dos colegas aqui, nós somos uma indústria de transformação, né? Nós somos uma empresa que transforma o aço. E para nós é muito importante, eu diria, não adianta nada nós temos investimentos em equipamentos, milhões e milhões de dólares na planta, temos produto de última geração, se nós não tivermos ali o funcionário bem em termos de físico e mental. Então, eu diria que a nossa equipe ela tem uma preocupação básica, primeiro, na prevenção, né, de estar ativamente buscando os primeiros sinais para ver onde nós podemos atuar. E um ponto que eu tenho focado muito é o equilíbrio entre o profissional e o pessoal, né? O pessoal que trabalha comigo sabe, eu fico de olho nos indicadores lá de hora extra, quanto tempo o pessoal trabalhando, porque se isso vem numa carga crescente, é uma bomba relógio. Daqui a algum tempo a gente vai ter alguns indicadores. Então a gente procura promover um bom equilíbrio entre o pessoal e o profissional. Sabemos, todos nós temos as nossas cargas de trabalho, a nossa obrigação nas empresas, mas é importante a gente observar isso. E quando eu falo em termos de prevenção, de planejamento, tem um aspecto legal que eu gostaria de comentar aqui, que eu acho que a gente faz e faz muito bem, é o espaço saúde que nós temos dentro da Schaeffler. Porque, além da parte, obrigação de médico do trabalho, que a gente tem que ter por questões legais, exame admissional, exame de emissão, exames periódicos, enfim, uma série de coisas, nós temos uma equipe que cuida preventivamente da saúde dos funcionários. Eu posso até dizer de carteirinha, porque eu sou talvez um dos maiores usuários, sabe? Nós temos uma equipe médica lá disponível, então é muito comum de manhã você acordou com um pouco de febre, está indisposto, ou garganta está raspando, até você sair da empresa, marcar consulta. Acho que o primeiro desafio já é conseguir a consulta no mesmo dia, né? Até sair e tudo mais. Eu vou para a empresa, procuro um horário, me encaixo lá, procuro respeitar a fila, não tem nada de passar na frente. Pego a fila, vou lá, passo pelo médico, enfim, preventivamente, às vezes eu já saio de lá medicado. É como se fosse uma reunião de trabalho, eu gasto 40 minutos, meia hora, é como se eu tivesse uma reunião. E isso a gente faz com todos os funcionários. Acho que é uma maneira bem ativa da gente estar provendo isso para o funcionário, para que ele esteja em boas condições. No final das contas, a gente quer que o funcionário chegue bem de manhã e saia nas mesmas condições para voltar para casa ou para a faculdade, enfim, para dar continuidade, não chegue em casa exaurido. Acho que tem um conjunto de ações que a gente faz que colabora muito para essa cultura de saúde preventiva. Ricardo? Eu tenho a oportunidade de estar aqui, na realidade, ouvindo e falando depois deles, que eu acho que muita coisa, só para também não ser repetitivo, mas pode ser complementar e ouvindo depoimento e de indústrias diferentes, né? E aqui no meu local, colocando e falando como United Health no Brasil, que tem a Amil como um grande ativo e uma das principais operadoras de saúde no Brasil, mas também um grupo com 32 hospitais e uma rede assistencial enorme. E nós somos, né, dentro da sua, e me atendo aqui à sua primeira pergunta em relação aos nossos colaboradores, eu tenho uma oportunidade, que na realidade é viver o que a gente tem que entregar para os nossos mais de 3 milhões de beneficiários em saúde, no total, né, estamos celebrando aqui 5 milhões e meio de beneficiários, inclusive na parte de cobertura odontológica. A gente tem que dar o exemplo. Então, nós temos 36 mil colaboradores dentro do Grupo United Health no Brasil, a maior parte deles em hospitais, em clínicas,
em ambulatórios, trabalhando para entregar essa qualidade assistencial. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, ter dentro da companhia esse ambiente seguro, esse ambiente que promova a saúde, que estimule, eu acho que o Luiz usou uma palavra que eu acredito muito, que é essa questão do equilíbrio, o Marco também, da questão do que muito se fala de equilíbrio de vida pessoal e profissional. E a pandemia nos trouxe um elemento novo, que a gente trouxe um elemento novo de constatação, mas ele também trouxe um elemento que foi agravado pela pandemia, que é a questão da saúde emocional. Ela é uma questão que a gente não pode desprezar, e o próprio efeito do desequilíbrio dessa saúde emocional sobre a própria saúde física. E esse é um elemento que a gente vê muito presente dentro da companhia como um item de foco, e a gente vê muito presente nos nossos clientes. Então, a gente tenta equilibrar toda a experiência que a gente tem de estar tocando nessa parte assistencial, dos elementos que também foi trazido aqui pelos meus colegas, de dados que a gente tem que usar com inteligência esses dados, o que os dados nos informam e nos indicam de ações de prevenção. Então, equilíbrio e atuação e ações de prevenção, eu acho que ele tem como ser um elemento muito presente na vida das empresas para poder estimular a melhor saúde dos seus colaboradores. Sem dúvida nenhuma, se eu puder aqui não me estender muito, acho que esses são elementos bastante importantes. E você tocou, Ricardo, na pandemia, né, que, claro, revolucionou a nossa visão em relação à saúde, mas a percepção que a gente tem muitas vezes é a seguinte: as pessoas estão olhando com mais atenção para a saúde e saúde mental, mas a qualidade, né, da saúde e dos cuidados com a saúde mental não melhoraram ou não aumentaram. Eu deixo aqui uma provocação. O que está faltando por parte das empresas no incentivo à saúde mental? Eu acho que as empresas... Eu concordo parcialmente, porque eu acho que as empresas têm investido muito tempo na observação, seja nos modelos de gestão, na observação... já era uma tendência um pouco você migrar para avaliar a performance de colaboradores muito mais por skills e por comportamentos emocionais, por atitude, do que pelas capacidades técnicas. Eu acho que já havia um caminho. Eu acho que a pandemia ela alavancou isso. Alavancou, mas também trouxe esse elemento de preocupação das pessoas, dos líderes, dos chefes, estarem mais preocupados com o equilíbrio da saúde, do ambiente seguro para trocas, para contraditório, para discussões que sejam dentro de um ambiente seguro, dentro de uma governança que as empresas todas, independente das suas características, têm que ter, mas que tragam esse ambiente seguro e que vem junto com esse ambiente de melhor saúde, mas dentro de um investimento que também tem sido muito feito. Então, falar de iniciativas que hoje estão mais presentes, dentro de uma agenda, por exemplo, ESG, mas que sabe-se que essa agenda, com o engajamento dos colaboradores nessas frentes, também tem um conforto e um apoio nesse equilíbrio emocional, eu acho que ele tem sido um elemento bastante presente. Mas, Roberta, tem um ponto aqui importante também, que sempre tem uma preocupação de a gente não esquecer a crise que a gente viveu, o tamanho dessa crise, a intensidade do que ela aconteceu, para a gente não desperdiçar a crise. A pior coisa que pode acontecer com a crise é a gente demorar demais para sair dela e desperdiçá-la em relação aos aprendizados que a gente tem que capturar daquela crise. Em relação à saúde do que a gente viveu, e sendo uma crise sanitária, a gente sempre trabalha para não desperdiçar essa crise no sentido das pessoas perceberem, primeiro, o cuidado com a sua saúde, portanto, ações de prevenção elas são fundamentais, mas, segundo, que a saúde ela tem que ser tratada com cuidado, porque é um elemento caro da nossa sociedade. E, sendo um elemento caro, a gente tem que ter o cuidado para não ter desperdício, para combater fraude, para a gente evitar erro, para a gente evitar o excesso. E isso tudo são elementos que acabam que trazem um agravamento e que a gente sabe que a saúde está dentre os itens de serviços ou bens mais desejados pela sociedade. Assim como tem desejo de casa própria, você tem um desejo da sociedade de ter a cobertura de um plano de saúde. Infelizmente, na nossa sociedade, no Brasil, o mercado de saúde suplementar ainda tem uma penetração muito baixa, cerca de 25% só da nossa população tem acesso a planos de saúde. Então, esse é um elemento importante para a gente trabalhar. A qualidade combinando com a eficiência e, notadamente, com o controle do desfecho e da entrega da melhor saúde dentro de um tempo correto, com tempestividade, mas também dentro de um custo que gere maior capacidade de acesso para a sociedade. Então, esses elementos são importantes para as empresas, porque cada vez mais o plano de saúde, nós reconhecemos, ele é um elemento importante no custo das empresas, mas também é um benefício muito percebido pelos colaboradores na hora de escolher para que empresa trabalhar. E acrescentando aqui também alguns pontos, quando a gente pensa na pandemia, né?
porque a questão da saúde mental já era uma situação, né, que a gente vinha sentindo um aumento na empresa, né, antes da pandemia, mas a pandemia ela traz a questão do isolamento social, a dor, né, pela perda de pessoas queridas ou próximas, a questão da estabilidade financeira foi muito importante, pessoas com medo do que ia acontecer, incerteza, possibilidade de perder trabalho, e aí, por exemplo, quando eu falo de a gente trabalhar esses 4 pilares, é muito importante. Então, no caso da UI, claramente a gente trabalhou nessa questão do social, como é que eu mantinha essa conectividade mesmo para trabalhar a questão do isolamento social, a questão da estabilidade financeira, a gente fez um compromisso desde o início que não iríamos demitir, então foi um compromisso nosso, nós não vamos demitir ninguém para tirar essa questão da incerteza financeira, que é muito importante. Trabalhamos, inclusive, um curso para os familiares dos nossos colaboradores que perderam o emprego, que precisavam de uma capacitação para buscar um novo emprego. Então, é isso que eu digo de trabalhar de uma forma mais holística esses 4 pilares que eles estão interligados. Trabalhar a questão da empatia, né? Não existe liderança sem empatia. Então, trabalhar, treinar, capacitar as nossas pessoas. Todos nós somos líderes, como estamos lidando com, né, outras pessoas. Eu acho que a pandemia ele trouxe uma coisa também muito importante, como o Ricardo fala, não desperdiçar, né, os aprendizados, que é a questão da humanização. Ela humanizou muito mais os relacionamentos, essa questão da vulnerabilidade. Todos nós nos tornamos muito vulneráveis na pandemia. Aquele que achou que tinha todas as certezas, elas foram derrubadas pela pandemia. E trabalhar essa questão da vulnerabilidade é muito importante quando a gente fala de saúde mental, porque é muito comum as pessoas não pedirem ajudas porque terem vergonha de se sentirem vulneráveis. Então, trabalhar, treinar, capacitar tanto o gestor como as pessoas para se sentir à vontade de conversar, de pedir ajuda, né, num ambiente que seja seguro para elas. Então, eu acho que a pandemia ela aumentou realmente bastante, a gente tem visto isso. Hoje, saiu de 4º para o 2º lugar nas pesquisas em termos de preocupações e que são mais valorizados pela população brasileira, a questão da saúde, mas ela nos trouxe aí também aprendizado e as empresas tiveram um papel muito relevante, porque, no final do dia, a maior parte do nosso dia é no nosso ambiente de trabalho, qualquer que seja ele hoje, que não é mais só escritório, né? Marcos, quer finalizar sobre a pandemia? Só um ponto que eu queria destacar, acho que o Luiz e o Ricardo cobriram muito bem os aprendizados e todo aquilo que a gente desenvolveu com a pandemia. E quando a gente fala de saúde mental, é algo que, às vezes, no início é muito difícil de perceber, né? Às vezes, nem a pessoa, nem o gestor percebe que ele está com alguma dificuldade. E a gente tem trabalhado bastante nesse aspecto de palestras internas, ou então trazendo especialistas da área para que fale, para que a pessoa comece a se identificar, fala, puxa, eu acho que tem alguma coisa que eu preciso pesquisar. E além da gente treinar, além da gente motivar o pessoal a pensar, a refletir, acho que é importante também a gestão. O nosso gestor que está ali do lado do funcionário, através de um comportamento diferente, ou então através de uma resposta mais ríspida, que aquela pessoa não é o perfil dela, a gente começa a ter sinais de que algo mentalmente ali não está legal. E aí é o momento de começar a procurar ajudar, porque se a gente deixa isso crescer, a nossa experiência, quanto mais tempo passar, mais difícil a recuperação, custa mais, né? E acaba tendo um retorno muito melhor se a gente atua antes. Então, na parte da saúde mental, só completando os colegas, o quanto mais cedo a gente puder identificar os sinais, eu acho que é benefício para todos, para o funcionário e para a empresa. E a construção da saúde também é uma via de mão dupla, claro, né? A empresa pode incentivar, pode ter programas, pode criar ambientes mais saudáveis, emocionalmente, inclusive,
mas o funcionário também, as pessoas, né, precisam se alimentar melhor todos os dias, praticar exercício físico e tudo mais, e daí até a dificuldade também para controlar e para mensurar um pouco esses trabalhos. Mas desses programas de empresas de incentivo à saúde que existem, que estão aí amplamente no mercado, quais vocês consideram os mais eficazes? Quais os tipos que vocês acham que funcionam mais? Começando pelo Ricardo. Eu acho que os programas que as empresas fazem, e no nosso caso, de novo, eu acho que ele entra também numa camada, acaba que quase de um laboratório dentro da companhia, que também é distribuído para os nossos clientes, que focam, a partir da estratificação de dados, em programas de acompanhamento e gestão de crônicos dentro dos ambulatórios que nós temos dentro da companhia, os programas que eles combinam tanto o incentivo na forma de benefícios, por exemplo, que você gere acesso ou estimule, inclusive, seus colaboradores a participarem e estarem presentes em academias. Eu acho que, com alguma flexibilidade, eu acho que isso gera um estímulo positivo na forma de benefício. Então, acho que acaba que você combina um incentivo com um benefício. Eu acho que isso tem sido bastante utilizado pelas companhias, é utilizado por nós. Os programas, de uma forma geral, a gente falou programas de voluntariado, eu acho que a agenda de inclusão e diversidade que muitas empresas têm promovido gera um apoio também de isso gerar um ambiente de maior respeito a essa diversidade, e isso gera naturalmente efeito de estímulo a um ambiente mais seguro também para colaborar para a saúde emocional ou mental, do jeito que a gente quiser tratar, mas, sem dúvida nenhuma, acho que o Marco trouxe um ponto importantíssimo, que é a gente também ter essa mudança da forma como o gestor faz sua liderança e exerce sua liderança. Então, acaba que são elementos que combinam incentivos, sim, a promoção de bem-estar, promoção de uma alimentação saudável, viabilidade e apoio, inclusive, na prática de exercício e o combate ao tabagismo, o uso de vida social, combinando aí o pessoal com o profissional de uma forma mais equilibrada, mas também com mecanismos técnicos de intercâmbio de dados de saúde dos colaboradores. Eu sempre enfatizo isso muito. A gente precisa atuar para o sistema ser sustentável, e um exemplo disso pode parecer simples, mas a gente também, como um provedor de serviços de saúde, como provedor de proteção e de qualidade assistencial, de entrega de qualidade assistencial, o nosso maior desejo é que a gente volte a fazer as negociações dos nossos planos de saúde para os nossos clientes, tendo o RH e as áreas de saúde das empresas como interlocutor, e não mais só as áreas financeiras, né? Porque ali a gente conjuga a visão que as empresas têm que ter da gestão da saúde populacional dos seus colaboradores. Isso é fundamental para a gente poder ter equilíbrio e, ao mesmo tempo, ter as ações objetivas, que não sejam só as ações de programas das áreas de RH em relação a esses incentivos e benefícios. De fato, a gente tem que ter essa retroalimentação e a medição de que aqueles programas estão sendo efetivos. Eu acho que isso é muito importante. Luiz, Ricardo? Eu acho que aqui a palavra-chave talvez seja cultura da saúde. Eu acho que todos esses programas, tem vários programas no mercado. A UI, a gente tem uma série de iniciativas. A minha preocupação é que elas não sejam isoladas, elas precisam ser harmônicas desses 4 pilares, porque o que nós queremos criar é uma cultura da saúde, e essa cultura tem que ser participativa, ou seja, a empresa é parte da solução, mas é como você falou, é uma mão de via dupla, né? E aí, muito importante é gerar o engajamento. Então, na UI a gente tem, desde estrutura, nós temos diretor de bem-estar na região de Américas, temos aqui no Brasil, que é um médico, inclusive, que trabalha coordenado com as áreas de talent, as áreas que cuidam de responsabilidade corporativa, porque, de novo, voluntariado, se você vê estudos, fazer o bem, fazer ações sociais, ajuda no nosso, na nossa saúde mental. A parte da nossa universidade corporativa, as pessoas buscam, né, se desenvolver, trabalhar estilos de liderança. Quer dizer, a empresa precisa treinar os seus líderes para serem líderes empáticos, líderes que possam ajudar, porque isso gera uma pressão imensa nas pessoas. O dia a dia do trabalho, ele já tem as suas demandas, entrega com prazos, qualidade, essa coisa toda. Então, na UI a gente tem, por exemplo, uma série de parcerias e programas, aplicativos, mas sempre buscando gerar esse engajamento. Então, a gente tem comissão de bem-estar, nós temos os embaixadores, nós temos um hub de inovação,
Então, tem aplicativo onde as pessoas têm acesso a conteúdo, a gente cria desafios, né, desafios de saúde, e envolver, inclusive, toda a alta liderança para você ter uma mensagem sempre alinhada, né, inclusive, para que você possa, novamente, entrar nessa escuta ativa da tua pessoa, né? Porque se você faz tudo isso, e aí um colaborador teu que trabalha contigo está precisando de um tempo disponível para resolver alguma coisa, né, um assunto particular, e nesse momento você diz não, por exemplo, né? Quer dizer, isso não está harmônico com todo o ecossistema que você está criando. Então, acho que isso tem que ser genuíno e trabalhar em todas as esferas da organização, sempre de uma forma muito empática, né? E, obviamente, isso não quer dizer que você perde vamos dizer, o senso de responsabilidade com os resultados. Pelo contrário, essa é uma agenda que é ganha-ganha. Investir na saúde e criar essa cultura da saúde, nós não estamos falando de simplesmente fazer o bem, fazer o bem, que já é por si suficiente, mas com retorno para todos os stakeholders. Não tenham dúvida de que fazer o bem também gera um crescimento sustentável para todos. Não está gerando nenhum prejuízo no longo prazo. Marcos, você pode complementar, mas eu vou colocar uma outra questão também, como o nosso tempo está acabando. Como evitar que sejam criadas relações tóxicas no ambiente de trabalho, também buscando esse cenário de mais saúde dentro e fora das empresas? É papel do gestor? Eu acho que é fundamental. O gestor hoje, principalmente aquele que está no primeiro front ali de contato com o funcionário, né, ele tem hoje um multidisciplinar. Além dele conhecer da tarefa, conhecer do produto, ele tem que cuidar de custo, ele tem que cuidar do horário de trabalho, tem que cuidar de problemas de qualidade, mas, principalmente, ele tem que fazer a gestão do funcionário. E, como eu disse, se o funcionário não chegar de manhã bem disposto, motivado, dificilmente ele vai conseguir aqueles indicadores que a gente precisa. E aí nós temos uma atenção muito especial para o nosso líder de equipe, que é, na nossa empresa, o primeiro grupo de gestão que tem o contato com a área de operações. E muitas vezes são funcionários, esses que já tiveram na área de operações, se destacaram, ou então estudaram, cresceram e acabam passando para a liderança. Então, eles precisam realmente de um programa de acompanhamento. E nós temos um programa de treinamento específico para líder de equipe, aquele primeiro contato. Então, a gente ensina a parte de legislação trabalhista, ele precisa saber quais são os direitos do funcionário e os direitos da empresa, os deveres do funcionário e os deveres da empresa. Tem a parte de finanças, que ele tem que cuidar um pouco também do departamento, mas principalmente a gestão. Como é que ele percebe os sinais de que algo não está bem com o funcionário, como é que ele responde a uma abordagem. Hoje em dia a gente precisa tomar um cuidado muito grande, né? Uma resposta atravessada ou muito mal interpretada, pode ter outros aspectos. Eu acho que o primeiro passo é esse, o gestor ele criar um ambiente positivo, o funcionário sabe que ele está amparado e qualquer problema ele pode levar, ele pode discutir, que para não será um problema a mais para a organização, será uma forma que ele tenha um amparo junto à gestão, né? Eu só queria, rapidamente, se me permite, a gente falou na pergunta anterior sobre ações. Eu acho que isso é um conjunto de ações que desenvolve um programa que a gente tem uma boa gestão. Eu queria citar duas que a gente tem lá, que não são teoria, não, são prática mesmo, e eu acho que são muito efetivas, na minha opinião. A primeira, nós somos uma empresa que trabalha 3 turnos, 6 dias por semana, das 6 às 14, 14 às 22 e 22 às 6. Nós não fazemos rotação de turno, que eu acho que é um diferencial no mercado. Eu converso com vários pares aí, e é muito comum a pessoa estar um dia de manhã, um dia de tarde, e depois, na semana seguinte, está de noite. Isso a gente entende que, para a saúde, é um desastre. Então, a gente mantém o funcionário fixo no turno de trabalho. E uma outra coisa é nós fazemos a ginástica laboral. Todos os turnos, eles param durante 10 minutos, saem do posto de trabalho, vai lá um alongamento, um pouco de exercício gerenciado por profissionais de educação física. Isso a gente percebeu que
melhora muito a motivação e o bem-estar da equipe. Desculpa se eu me alonguei um pouco aí. Não, acho que a gente tem mais um tempinho assim, Ricardo. E o profissional saudável é valorizado? Eu acho que sim. Eu acho que quando, por exemplo, na companhia a gente, né, usa um modelo bem interessante, que ele tem uma visão, além de ser holística, ele tem uma visão 360 da liderança, que eu acho que o que o Marco falou é fundamental. A gente observa a partir do termômetro da liderança qual é a saúde ou a fonte, eventualmente, de um ambiente que pode ser potencialmente tóxico dentro da organização, e eu acho que a organização tem que ter ferramentas e, principalmente, senso de urgência para atuar rapidamente nesses ambientes. Eu acho que esse é um elemento fundamental para a gente atuar. E aí, o quanto mais a gente já vê hoje nas organizações, elementos em que o gestor ele é avaliado pelos pares, ele é avaliado pelas equipes, ele é avaliado não só mais pelo superior imediato. E o quanto combina-se isso com os seus resultados, em termos de performance financeira, em termos de performance de qualidade, de entregas, etc., mas também de características pessoais da gestão. Os elementos de como é feita essa gestão, e isso é um elemento bastante relevante hoje, considerado por nós, na nossa organização, mundialmente, não é diferente aqui no Brasil, com o desafio, e aí o Marco trouxe o desafio dele em relação à especificidade de ser um elemento de indústria. Aqui também eu quero trazer um elemento que é importante nosso, que é de sermos um grupo que materialmente está ali. Dos meus 36 mil colaboradores, cerca de 30 mil trabalham dentro das nossas unidades assistenciais, e nós estamos falando de hospitais, materialmente. Então, também traz elementos de estresses diferentes dentro do trabalho, mas que também trazem uma carga muito importante para, em diversos ambientes, a gente está trabalhando esse elemento, que eu acho que, Roberta, você foi bem precisa nessa questão de combater a toxicidade, eventualmente, dentro, que pode não ser dentro da organização como um todo, mas ela pode estar em pequenas áreas que geram contaminações cruzadas e que a gente também tem que estar combatendo para contribuir para a saúde, tanto física como emocional, de toda a organização. Terminou o nosso tempo. Gente, muito obrigada por essa conversa por aqui. Obrigada pela oportunidade também. Valeu, gente. Obrigado.